MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. O nome dispensou grandes apresentações e o estilo já era conhecido. Marcelo Rebelo de Sousa foi até França para um jantar-debate organizado pela Lusopress e pela Rádio Alfa. O professor mais conhecido pelos portugueses animou cerca de 100 pessoas presentes na Sala Vasco da Gama ao falar de coisas sérias. Para o social-democrata, a diáspora ainda não tem uma representatividade no país proporcional ao seu tamanho. Eu lembro quando era líder do PST, que às tantas tinha como ideia criar um ministro para as comunidades. Não é um Estado-Estado, é um ministro. E é curto. Tal o peso das comunidades comparado com os outros ministérios todos e as outras realidades que existem. Não pode ser uma realidade no quadro do Ministério do Negócio Estrangeiro, porque não é um problema de política externa, é um problema de política interna. Mas isto é uma visão diferente. Não sei se estão a perceber. Até as pessoas perceberem isso, está a demorar uma eternidade. Eu estou com dificuldade em conseguir explicar isto. Eu explico isto e as pessoas olham para mim e dizem: olha que ideia curiosa, de facto. Isso não é mal visto, de facto. São muito mais lá fora do que cá dentro. E depois nós temos os nossos problemas cá dentro. Eles estão lá fora, têm os problemas deles lá fora, e estão nos respectivos países e tal. Mas não estão a perceber que isso é, estrategicamente, é crucial para a visão do país. E para a sua afirmação mesmo na Europa e no mundo, é fundamental. É crucial. E há exemplos todos os dias de como os políticos desses países percebem a importância das comunidades portuguesas nos respectivos países. Vejam lá se o Juncker, enquanto foi governante do Luxemburgo, não tratou sempre muitíssimo bem a comunidade portuguesa. Ele sabia que a comunidade portuguesa era crucial, não é? Só para dizer o seguinte, em 97, foi o cabo dos trabalhos para rever a Constituição naquele. Foi numa noite às tantas da madrugada, em que as delegações dos dois partidos, a delegação de um partido, eu aqui estou a evitar tomar posições partidárias, para convencer a delegação de outro partido a aceitar o voto dos imigrantes nas presidenciais, foi o cabo dos trabalhos, ia para uma lei votada por 2/3, depois lá se conseguiu que, apesar de tudo, aqueles que já podiam votar, e tal, mas com uma série de limitações. Eu acho, concordo, que isso devia desaparecer e não devia nunca ter existido. Porque qualquer dia o problema é o seguinte: quando se der o voto aos imigrantes, dizem: olha, obrigadinho, mas agora é tarde. Tivemos à espera 40 anos, olha, os que estavam à espera já morreram. E os filhos estão interessados noutra coisa. Podiam ter dado antes isso. Bom. Apontado como o melhor candidato à direita para as presidenciais de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa teve que responder à pergunta, que já faz parte da praxe, e deixou ficar uma promessa em Paris. É obsessivo. Olha, eu já percebi que isso é uma obsessão que tem, parece a Judite Sousa. E o Judite Sousa também. Todas as semanas, ela e o Pedro Santana Lopes, praticamente, comentam isso todas as semanas. Pois como o Pedro Santana Lopes depois está a comentar com o António Vitorino, obriga o Vitorino também a comentar. Mas o Vitorino já disse que gosta do comentário, agora é uma coisa que não é insensível, o que quer dizer que nós já percebemos tudo. E que se o engenheiro Guterres não for, o Dr. António Vitorino está ali já a aquecer, preparado para ser o candidato do Partido Socialista. Eu que o conheço sempre, foi meu assistente e foi um discípulo dileto. Conheço o de Gingeira, já percebi que ele, na cabeça dele, já está com os parafusos virados para isso. Bom, a pergunta sua é saber se os meus parafusos estão virados para isso, não é? Quase. Pronto, eu acho que ainda vai ter de embranquecer um pouco mais o seu bigode até conhecer a resposta. Eu, o máximo que disse há bocadinho à sua colega da Lusopress é que quando eu tomar uma decisão, e vai ser tomada para sim ou para não, apenas no fim do verão, ou depois do fim do verão, dos primeiros a saber serão a Lusopress e a Rádio Alfa. Eu pego no telefone e digo: olha, querem saber, só ou não, antes de dizer ao Pedro Santana Lopes, ao Rui Rio, ao Durão Barroso, ao Alberto João Jardim, eu dou-vos em primeira mão essa notícia, ao próprio líder do partido. Não, isso é deselegante, isso eu tenho que dizer, apesar de tudo, ao líder do partido, para ele saber. Mas ao mesmo tempo, praticamente, é a chamada seguinte:
Portanto, eu comunico ao líder do partido, olha, não. Sim, não. Bom, e logo a seguir à Rádio Alfa e à Lusopress, olha, sim ou não. Apesar de já não fazer parte do governo há vários anos, o professor nunca se distanciou nem deixou de influenciar a política nacional. O número 3 do PSD disse que ainda se revê no atual partido e encara-o como uma família. Mesmo que esteja muito zangado num determinado momento com coisas do partido, é como uma família. Eu tenho primos que são detestáveis. Ou às vezes são chatos. Detestáveis não são, mas são chatos. Incómodos, fazem asneiras. Às vezes até não é preciso ir aos primos. Às vezes os filhos fazem coisas com que nós não concordamos. E vice-versa. Eles não concordam com aquilo que os pais fazem, não é? Eles não deixam de ser meus filhos, eu não deixo de ser pai deles. E, portanto, eu vejo assim o partido. Agora, a sua pergunta não era essa. Não era perguntar se eu, efetivamente, eu me distancio do partido. Não me distancio. E, portanto, há aqui... Mas não é só Portugal, vejam a França. Como os partidos franceses estão gastos. Mesmo quando já mudaram o nome várias vezes e como já se reajustaram, remodelaram e tal. A solução presencial agora é Sarkozy outra vez. Outra vez. Não há um melhor que a Juppé. Outra vez. Não sei se já perceberam. Portanto, não é Portugal ter o monopólio. A última novidade, mesmo a senhora Le Pen, é filha do senhor Le Pen. Não sei se estão a perceber. Dir-se-á, não, é gente completamente diferente. Não é completamente diferente. O senhor Hollande já teve a mulher candidata. A mulher. Ex-mulher. Portanto, o que significa, portanto, isto, há na Europa, isso é um bocado a razão de aparecer os Podemos e aparecer os Syrizas. Entre outras, além do desespero. Apareceram umas pessoas que são diferentes. Na Grécia havia uma família que dominou o Partido Socialista. O avô foi líder, o pai foi líder e o neto foi líder. E o filho foi líder. Pronto. E havia uma família que dominava o Partido Conservador, a Nova Democracia. O tio foi líder e o sobrinho foi líder. É demais. E de repente apareceram a dizer, olha, se eu não for nem filho, nem neto, nem sobrinho e tal, eu vou criar um partido diferente. Diferente. Isto para muita gente nova, isto é uma novidade. Portanto, também é a responsabilidade dos partidos antigos saberem dar a volta para enfrentar esta situação. Marcelo Rebelo de Sousa respondeu a todas as questões colocadas pelos intervenientes e teve ainda a oportunidade de comentar a privatização da TAP, entregando a pasta à inspiração divina. O que pensa da privatização da TAP? Se me perguntam se eu, em princípio, não gostaria de ver a TAP portuguesa sempre, ou maioritariamente portuguesa, a minha resposta é sim. Sou um nostálgico, saudosista. Habituei-me a sonhar com uma TAP portuguesa. Pronto. Sou um animal em vias de extinção. Pronto. Qualquer dia estou numa reserva de índios porque as pessoas olham para mim e dizem, olha pá, coitado, olha aquele homem. Já só ele, vários imigrantes e alguns portugueses pensam isso. Mas eu aprendi a ver a TAP crescer portuguesa e gostava de morrer com a TAP portuguesa. Mas a partir de certa altura convenci-me, sou eu a falar para o boneco, porque isto não é possível, porque as coisas não vão neste sentido. Eu tenho pena que não tenha sido possível um acordo entre os principais partidos sobre isto. PS, PSD. Eu sei que é difícil em tempo eleitoral, agora não é fácil. Era importante. Para não haver amanhã um governo em que o primeiro-ministro é do PS e em que de repente lhe diz, não senhor, não era nada disto que eu queria outra coisa. Não faz muita lógica. Mas, portanto, se me pergunta, é esta a solução que eu sonhei ao longo da minha vida? Não é. É esta que realisticamente, depois de fracassos sucessivos e de aventuras tais e da situação financeira, que acaba por ser possível, com algumas garantias, que este processo de privatização é mais cuidado que o anterior? É. A lei é mais cuidada do que a lei para o senhor Eframovich. Que eu espero, eu não tenho mal nenhum ao senhor, não desejo mal nenhum ao senhor Eframovich, coitado, mas que não apareça uma pessoa tão encantadora quanto ele era, mas que eu acho que estava a leste do paraíso em relação àquilo que nos interessava. Espero. Acontecerá. Vamos esperar até ao final de fevereiro. Daqui a poucas semanas sabemos os nomes. Eu não acredito que sejam muitos. Não vai haver 17 como no novo banco, não é? Vai haver 4 ou 5. E vamos ver se os 4 ou 5, a providência divina, eu sou católico, sou providencialista. E acho que em momentos cruciais Nossa Senhora tem protegido o país. E, portanto, era fundamental que Nossa Senhora de Fátima protegesse o país em relação à TAP.
quer dizer, completasse a competência de quem tem de decidir com a inspiração divina. O debate, transmitido em direto pela Lusopress e pela Rádio Alfa, foi acompanhado por cerca de 10.000 pessoas. Marcelo Rebelo de Sousa, antes de animar e aquecer a noite, ainda teve a oportunidade de visitar a casa da Lusopress e contar como vem também de uma família de imigrantes. Minha família é uma família de imigrantes, como eu recordarei hoje, porque o meu avô imigrou no final do século XIX para o Brasil e depois para a África, porque os meus pais, umas décadas mais tarde, imigraram para o Brasil. O meu irmão mais novo imigrou para o Brasil e viveu no Brasil e depois na América. O meu filho viveu no Brasil e vive no Brasil. Os meus netos, todos eles, vivem fora do território português, vivem no Brasil. Ao longo da minha vida, estudando, sobretudo na Europa, quer em Paris, quer em Munique, contactei muitíssimo com imigrantes e depois na minha atividade, quer jornalística, quer política, quer como professor universitário, foi muito frequente, foi constante o contacto com portugueses espalhados no mundo. Que quando tomar a decisão será das primeiras a saber. Já não é mau, hein? Não é mau, mas acho que é cedo para tomar essa decisão. Há outras prioridades no país. Há a saída da crise, há os desafios da Europa agora, há o próprio desafio da evolução na Grécia, depois haverá eleições para o Governo, para a Assembleia da República e para o Governo, e só depois eleições presidenciais. E eu aprendi quando era pequenino a não colocar o carro à frente dos bois, que é uma coisa que nós portugueses adoramos, colocar o carro à frente dos bois, depois não anda nem o carro nem os bois. Bom, e portanto vamos esperar pela altura e eu prometo telefonar a dizer-lhe, olha, decidi isto. Em primeira mão. As promessas e as histórias ficaram todas registadas. Agora resta esperar pelas novidades, até ao final do ano. Combinamos outra ocasião para eu vir cá comentar as eleições presidenciais que entretanto foram. Porque não, se for candidato não me venho comentar a mim mesmo, não é? Bom.